Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Pedro, é muito bom ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a primeira epístola de João, do capítulo 5 até Apocalipse, no capítulo 16. Você já deve saber que as três cartas de João, mesmo não tendo no texto uma referência ao nome do autor, além de o presbítero, pelo teor da carta, pelo tipo de escrita, serem muito parecidos com o Evangelho de João, a gente atribui essas cartas ao discípulo amado, bem como Apocalipse. João encerra sua carta reforçando os principais assuntos que ele abordou no seu texto, mostrando aqui que a fé em Jesus é a força que vence o mundo, né? Que quem tem o Filho tem a verdade. O amor é tanto uma evidência quanto uma consequência de quem vive em Deus, de quem está em Cristo. A segunda epístola de João é uma carta endereçada à senhora eleita e aos seus filhos. Muito provavelmente, João está se referindo a alguma comunidade cristã, a uma igreja e a seus membros do primeiro século. João reforça basicamente dois ensinamentos nessa epístola que é bem pequenininho. O primeiro ensinamento e exortação de João aqui é andar em amor. É o amor entre uns aos outros, é a unidade do corpo de Cristo. João mais uma vez destaca que o amor cristão está inseparável à obediência dos mandamentos de Deus. E é óbvio que, especialmente, o mandamento que mais deve ser observado é o de amar uns aos outros. E a segunda grande exortação de João aqui é andar em verdade. Ele adverte os leitores sobre falsos mestres que estão aparecendo para todos os lados nas comunidades de Cristo. E ele exorta os irmãos dessa igreja a observarem os ensinamentos dos apóstolos, se apegarem em Deus e não darem ouvidos, não aceitarem os ensinos desses falsos mestres que estão aparecendo. Então, essa segunda epístola de João tem basicamente dois ensinamentos: andar em amor e andar em verdade. A terceira carta de João também traz consigo, de uma maneira muito prática e direta, uma exortação ao amor e à unidade. Aqui, alguns nomes são citados, a começar por Gaio, que é o destinatário dessa carta. João está escrevendo especificamente para que Gaio recebesse essa carta e lesse para a sua comunidade. Depois ele vai falar sobre Diótrefes, que era um líder muito problemático daquela comunidade, e também vai ressaltar um camarada chamado Demétrio e louvar a Deus pelo exemplo de cristão que ele é. Quando João exalta a Deus pela receptividade, pelo zelo, pelo cuidado de Gaio, critica Diótrefes porque ele espalhava mentiras a respeito de João, causava divisão na igreja, não recebia alguns cristãos que se achegavam naquele lugar só porque eram amigos de João. E quando também João exalta a vida de Demétrio, né, pelo exemplo que ele é, João está nada mais nada menos que mostrando os frutos de uma vida em amor, através da vida de Gaio e Demétrio, e os frutos de uma vida de divisão, de mentiras, como estava fazendo Diótrefes ali para aquela comunidade. E agora nós vamos falar sobre a carta de Judas. Judas inicia sua carta com a sua apresentação, presente em quase todas as cartas do Novo Testamento, se apresentando como irmão de Tiago, que por sua vez era irmão de Jesus Cristo. Então Judas, assim como Tiago, os escritores do Novo Testamento, eram na verdade irmãos do Senhor Jesus. A gente sabe que durante o ministério de Jesus, eles não acreditaram em Jesus enquanto Messias, mas depois que viram Jesus ressurreto, tornaram-se grandes líderes da igreja primitiva. O propósito dessa carta era exortar e incentivar os crentes a lutarem pela sua fé, a serem firmes em relação a falsos mestres que estavam aparecendo nas comunidades cristãs do primeiro século. Perceba que não só nessa carta de Judas, mas nas epístolas de João, nas cartas de Paulo, nós vamos ver muitos ensinamentos e exortações contra falsos mestres que estavam aparecendo por todo lado, tentando deturpar e enganar muitos crentes em Jesus Cristo. E aqui em Judas não é diferente. Nós não sabemos
Para qual comunidade específica Judas está escrevendo? Se era uma comunidade presente em Jerusalém, em Roma, nós não sabemos. Mas, muito provavelmente, era uma comunidade majoritariamente judaica. Pelos símbolos que Judas vai se valer aqui no seu texto, pelas referências ao Antigo Testamento e textos da cultura judaica, muito provavelmente ele está escrevendo para uma comunidade de judeus crentes em Jesus Cristo. Dos capítulos 5 a 16, Judas vai alertar os crentes daquela comunidade sobre os falsos mestres. Judas vai comparar esses falsos mestres a algumas figuras do Antigo Testamento que eram exemplos de rebeldia e libertinagem. Ele vai falar da incredulidade dos israelitas no deserto, que levou o povo à destruição, está lá em Números 14. Vai falar dos anjos que caíram e foram aprisionados. Esse é um texto de 1 Enoque e de Gênesis capítulo 6. E ele vai também usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pela sua imoralidade, que está lá em Gênesis 19. E ele vai usar também uns textos, uma referência do Testamento de Moisés. Tanto Enoque quanto o Testamento de Moisés não fazem parte da nossa Bíblia e também não faziam parte da Bíblia hebraica. Esses textos são chamados de apócrifos ou pseudepígrafes ou ainda deuterocanônicos. Todos esses nomes servem para descrever esses textos. Então, como é que um texto da nossa Bíblia cita textos que não fazem parte da nossa Bíblia? Você precisa pensar que a literatura popular hebraica da época era muito rica e muito presente na cultura. Judas está usando esses exemplos porque ele sabia, primeiro, os seus leitores iam entender do que ele estava falando, eles sabiam, eles conheciam aquele texto, e não só conheciam, como eles valorizavam também esse texto. Aqueles textos faziam parte da cultura deles. Então é por isso que Judas se vale desses textos que são um pouco estranhos a nós, mas que eu deixo aqui o desafio de você procurar esses textos, de ler. Eles são muito ricos, culturalmente falando, historicamente falando, são muito interessantes. Depois, Judas ainda usa outras 3 referências do Antigo Testamento. Caim, Gênesis 4, Balaão, Números 22 e Corá, o levita, em Números 16. E ele usa esses exemplos de pessoas que corromperam aos outros, fazendo uma referência entre essas figuras que corrompiam as pessoas que estavam à sua volta e esses líderes falsos, esses falsos mestres que estavam aparecendo nas comunidades cristãs. Judas ainda usa outras referências do Antigo Testamento, chamando esses líderes de nuvens sem água, como está lá em Provérbios 25, árvores mortas e ondas violentas, como em Isaías 57, e estrelas errantes, sempre guiadas pelo egoísmo e condenadas a uma destruição. Judas encerra o seu texto exortando os fiéis a basicamente 3 coisas: edificarem-se na fé, orando sempre ao Espírito Santo, permanecerem no amor de Deus, aguardando a vinda de Cristo, a misericórdia de Jesus para a vida eterna. Exorta os crentes também a serem misericordiosos aos que estão na dúvida, aqueles crentes que Paulo vai chamar anteriormente de crentes fracos na fé. Judas exorta que os cristãos tenham paciência com esses, que sejam como mestres, como guias para eles, que livrem eles dos erros. E nos versículos 24 e 25 ele encerra sua carta com uma bênção final para aquela comunidade, louvando a Deus. Agora nós vamos dar início ao livro de Apocalipse, também conhecido como a Revelação de João. Esse é o último livro do Novo Testamento, assim encerrando a nossa Bíblia. De um modo geral, o livro de Apocalipse é atribuído ao João Apóstolo, assim como as epístolas, que são referidas ao presbítero. Contudo, nós não temos como fechar com certeza que a autoria do livro de Apocalipse é de João Apóstolo. Apocalipse provavelmente foi escrito por volta de 95 a 96 depois de Cristo. Na época, Roma estava sob o domínio do imperador Domiciano, e esse período foi marcado por fortes perseguições à Igreja de Cristo, especialmente pelo Império Romano, porque eles viam os cristãos como uma ameaça política e religiosa. Logo, essa carta foi escrita num contexto de opressão e perseguição. Por isso,
O seu principal objetivo era encorajar e confortar os cristãos que estavam sofrendo, principalmente os cristãos das 7 igrejas da Ásia Menor, assegurando que a soberania de Deus estava cuidando da história e a volta e vitória de Cristo no final de todas as coisas. Apocalipse é, sem dúvida, o livro mais complexo, controverso e mal interpretado de toda a Bíblia, porque o autor usa uma linguagem fortemente simbólica e apocalíptica, que era um gênero literário daquela época. Esse gênero era bastante comum e ele se valia de diversos símbolos, signos, numerologias, visões, imagens que faziam sentido para os seus leitores. A grande maioria dos símbolos e signos utilizados aqui, inclusive, são referências a símbolos e signos do Antigo Testamento, que faziam parte não só da fé daquelas igrejas, como faziam parte da cultura e dos leitores daquela carta. É verdade que o livro fala de um confronto cósmico entre bem e o mal, e que tem valia eterna, que são encorajamentos e palavras de esperança para todas as igrejas, independente da sua localidade. Mas é verdade também que o seu conteúdo deve ser atrelado, amarrado e compreendido dentro do seu contexto, dentro do contexto daqueles leitores. Pelo fato de ser uma carta que foi destinada a igrejas reais, trata de problemas presentes naquele momento. O Apocalipse não necessariamente é um livro sobre o final dos tempos, mas sim tem o propósito de fortalecer a esperança dos fiéis e oferecer uma visão de que apesar das tribulações, o reino de Deus vai triunfar. O livro começa com uma visão que João tem e afirma que essa revelação foi dada de Deus para Jesus e revelada para João através de um anjo. E isso traz um peso maior para suas palavras, porque as coloca como uma profecia, ao lado dos profetas do Antigo Testamento. Palavras recebidas diretamente de Deus. E aí João saúda, destina essas palavras às 7 igrejas da Ásia Menor. O número 7 aqui nessa carta vai ser abundantemente usado, porque ele representa a completude, era tido naquela época como o número da perfeição, o número completo. Depois disso, João vai descrever a visão que tem de Jesus glorificado no meio de 7 candelabros, que são uma figura para representar as 7 igrejas. O candelabro é uma figura para representar a igreja. E aqui, do capítulo 1 até o capítulo 3, João finalmente transmite as palavras de Jesus diretamente a cada uma das 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta contém elogios, advertências e promessa para as igrejas, quase como uma referência aos ciclos proféticos. Jesus exorta as igrejas a se arrependerem, se fortalecerem na fé e perseverarem até o fim. Essa fala direcionada às igrejas reflete o teor de toda a carta. Num ciclo muito parecido com o ciclo profético do Antigo Testamento, de denúncia, juízo e esperança, o Apocalipse de João é uma descrição em termos apocalípticos dessas denúncias, juízos e esperanças ao povo de Deus. Do capítulo 4 até o capítulo 5, João vai descrever a visão que ele tem do trono de Deus. João tem uma visão celestial do trono de Deus, onde ali existem seres celestiais e espirituais adorando, juntamente com anciãos que adoram e se prostram ao Criador. E essas imagens são referências às visões que Elias e que Ezequiel têm. Ele vê também um livro selado com 7 selos e que ninguém conseguia abrir. Lembra que falamos da linguagem simbólica, mas que fazia sentido para os leitores? Os leitores da carta não teriam dificuldade alguma em entender que aquele rolo com 7 selos representavam as palavras de Deus, a mensagem dos profetas ao longo de toda a história. Contudo, elas estavam seladas e o único que poderia abrir era o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, que aqui
Por mais que João ouve falar que o único que poderia abrir os selos era o leão da tribo de Judá, o que João vê é um pouco diferente. Ele não vê um leão glorioso, mas na verdade ele vê um cordeiro que foi sacrificado. E essa sessão mostra a supremacia de Cristo e o seu direito de revelar e estabelecer a palavra de Deus no mundo. Algo importantíssimo para a compreensão de todo o livro é o fato de que Jesus aqui é visto, é apresentado como o cordeiro que foi morto. A sua vitória foi a sua morte e ressurreição. Agora nós vamos ver do capítulo 6 até o capítulo 16, João apresentar 3 ciclos de 7 juízos que viriam sobre a humanidade. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Muitas pessoas interpretam esses 3 ciclos de 7 juízos que João apresenta como um período linear na história ou acontecimentos sucessivos. Mas perceba que em cada final de 7 juízos, eles terminam com um juízo final. O que dá a sensação de que, na verdade, João está falando sobre os mesmos eventos de 3 perspectivas diferentes. Não são 3 ciclos diferentes de juízos, mas, na verdade, é um ciclo de 7 juízos visto por 3 perspectivas diferentes. Bom, o primeiro ciclo de juízo são os 7 selos. Quando o cordeiro começa a desatar os selos, uma série de juízos e calamidades são liberados sobre a terra. Os cavaleiros do Apocalipse são claramente uma referência a Zacarias, capítulo 1, a guerra, a fome, a morte, a guerra, a conquista. Os mártires clamam por justiça, grandes cataclismas afetam a terra e os céus, que é uma referência também a Isaías 2 e Joel 2. E no capítulo 7, aparece um anjo que, com um selo, seria responsável por colocar uma marca nos servos de Deus. Uma marca de proteção que serviria também como uma espécie de censo para uma contagem dos fiéis a Deus. E o número de selados aqui, o número de marcados por esse anjo, é de 144 mil. E você pode se perguntar, seria esse apenas o número de pessoas que vão ser salvas? E não serão salvos apenas 144 mil pessoas. Lembre-se que isso é uma linguagem simbólica, representando 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Mas esse número foi o que ele ouviu. E do mesmo jeito que ele ouviu falar de um leão que seria o único capaz de abrir o selo, mas quando ele vê algo diferente, ele vê um cordeiro, aqui ele ouve falar de 144 mil, mas quando ele vê, ele também vê algo diferente. Uma multidão incontável de todas as nações purificadas diante do trono. Essa população é vitoriosa não por uma guerra, mas vitoriosa porque eles sofreram da mesma maneira que o cordeiro sofreu, mas tiveram as suas vestes lavadas no sangue. O 7º selo introduz um período de silêncio e prepara o caminho para a próxima descrição de juízos. Então, nós tivemos o primeiro ciclo de juízos, que eram os 7 selos, e agora o segundo ciclo de juízos são as 7 trombetas. Os selos eram referências aos profetas, a Isaías, a Ezequiel, a Zacarias, a Joel. Já aqui, as 7 trombetas são uma referência ao Êxodo. Você vai ver que quando as trombetas começam a ser tocadas, um juízo devastador é derramado sobre a humanidade. E aí, a princípio, é a destruição parcial dos mares, rios, estrelas e terras, que são referências às pragas do Egito. E assim como o faraó não se arrependeu com as pragas, aqui mostra que esses juízos também não fizeram com que a humanidade se arrependesse, com que as nações se arrependessem. Criaturas infernais aparecem para atormentar o povo de Deus, isso é uma clara referência a Daniel no capítulo 7. E exércitos angelicais trazem devastação sobre a terra. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, existe uma visão de 2 profetas, ou 2 testemunhas,
que muitas vezes são interpretados literalmente como sendo duas pessoas. Mas eu acredito que seja outra coisa, porque mais uma vez João aqui está se valendo de uma linguagem simbólica para representar a igreja. Ele vai chamar esses dois profetas, essas duas testemunhas, de castiçais, que é usada para representar a igreja. O que João está querendo dizer aqui é que a igreja deve assumir o seu papel profético como testemunhas, assim como Moisés e Elias foram, que confrontavam os líderes, confrontavam as nações. A igreja vai assumir esse papel. Essas testemunhas, na verdade, são a igreja. É dado a essas testemunhas o poder de testemunhar, pregar e realizar milagres, mas também diz que elas serão martirizadas e ressuscitadas. Isso muito provavelmente é também uma referência a Daniel capítulo 7. A sétima trombeta anuncia a vitória do reino de Deus e o início do julgamento final. E a vitória do povo de Deus aqui, ela não consiste em uma vitória bélica, e sim em imitar a vitória do Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. O povo diante de Deus sofreu e foi purificado. As testemunhas morreram, mas são ressuscitadas. E é isso que faz com que as multidões creiam no poder de Deus. João está mostrando aqui que a vitória sobre o mundo da igreja não é uma vitória pela violência, pela força, mas sim uma vitória segundo a vitória de Cristo, que é uma vitória na morte, na entrega sacrificial. Essa é a missão das testemunhas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós vamos ver três figuras aqui aparecerem, né? Três figuras proeminentes. A mulher, o dragão e as bestas. Essa sessão contém visões bastante simbólicas, né? Sinais, signos, envolvendo uma mulher e seus filhos, que representam Cristo e a sua igreja, e um dragão, que representa Satanás, e que tenta destruir, matar essa mulher e os seus filhos. Provavelmente João está fazendo uma referência ao Gênesis, no capítulo 3, né? A inimizade entre a serpente, que também é Satanás, e a mulher. Duas bestas surgem, uma do mar e uma da terra. Também uma referência ao livro de Daniel, no capítulo 7 a 12. Geralmente, essas bestas elas são interpretadas como se referindo de maneira subjetiva ao Império Romano. E por serem duas bestas, uma do mar e uma da terra, uma representa o lado religioso, a falsa religião, né, de Roma, e a outra besta representa o poder, o império, né, o poder bélico de Roma. Assim como um anjo é enviado para selar e marcar os fiéis a Deus, os seguidores da besta também recebem uma marca. E João vai dizer que essa marca ela seria posta na mão e na testa, e o famoso número 666, né, o número da besta. Então aqui, João está usando duas figuras, uma mais espiritual e uma mais terrena, porém ambas para ilustrar essa luta entre o bem e o mal, né? O dragão e a mulher, ou as bestas que vêm do mar e da terra para atacarem o povo de Deus. Essas figuras são analogias sobre essa guerra entre o bem e o mal. E acho que aqui é importantíssimo a gente falar um pouco sobre a marca da besta, né? O número da besta. Esse tema quase que faz parte da cultura popular, né? Quem que nunca ouviu falar sobre o 666? Você não precisa ser cristão para conhecer esse número. E o problema disso ser tão popular e tão disseminado é que surgem inúmeras interpretações equivocadas a respeito disso. A começar pelo lugar em que essa marca seria colocada, né? Na mão direita ou na testa. É comum a gente escutar umas barbaridades, como o número da besta é um chip que vai ser implantado na gente e que seria quase como que um cartão de crédito embutido, e que sem ele nós não seríamos capazes de fazer nada. Assim, isso não faz o menor sentido. Primeiro porque naquela época não existiam chips. E lembra que o texto, antes de mais nada, tem o seu significado amarrado ao seu contexto da época. E segundo, uma marca na testa e na mão direita para os ouvintes de João seriam uma clara alusão ao Shema, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. Era uma oração muito popular para os judeus, e o final do Shema era
essa oração a Deus, o texto diz assim: amarre isso na sua mão direita, pendure na sua testa. O que está querendo dizer é que o crente, o judeu, ele precisaria estar com os ensinamentos de Deus na sua conduta, ou seja, na sua mão direita, no seu dia a dia, nas suas ações, no seu cotidiano, literalmente conduta, é isso que representava a mão direita, a destra. E na sua cabeça eram os seus pensamentos. As palavras de Deus deveriam estar nos seus pensamentos o tempo todo. Então, quando João está falando que a marca da besta seria colocada na mão direita e na testa, é um anti-shema. Enquanto os judeus, o povo de Deus, tinha os mandamentos de Deus na sua prática, nas suas ações, nos seus pensamentos, os anticristos, aqueles que aderiam os ensinamentos da besta do anticristo, teriam a sua conduta deturpada e os seus pensamentos deturpados. É isso que significa a marca da besta. E o seu número 666, aí, olha, eu vou te falar, já vi tantas interpretações equivocadas a respeito disso. João vai dizer, calculem o número da besta, né? 666. O alfabeto hebraico, ele é também um sistema numérico. As letras equivalem-se a números. E esse enigma que João está falando não é nem um pouco difícil para os seus ouvintes. Muito provavelmente eles de cara já entenderam o que João estava falando quando leram aquilo. Porque se você pega no alfabeto hebraico, tanto as palavras Nero, César e besta fazem, na configuração numérica daquele alfabeto, o número 666, 666. João, com isso, não está querendo dizer que Nero, César, era necessariamente a besta, o anticristo. Mas ele está dizendo que, na verdade, ele era um arquétipo, um tipo de besta. Assim como a Babilônia é uma tipificação de todo o império que bota a sua esperança, sua fé no seu poder bélico, na sua segurança econômica, assim como em outra época foi a Babilônia, em algum outro período foi a Pérsia, foi o Egito. Aqui, para esses cristãos, era Roma, e a grande figura era o César. Então, é isso que representa o número da besta. E o último ciclo de 7 juízos que aparece aqui são as 7 trombetas, que também derramam ira sobre a humanidade, né? Calamidades e destruições sobre a terra, mas também são referências às pragas do Egito. As úlceras que aparecem, a morte dos mares e dos rios, a escuridão, a seca, tudo isso são referências às pragas do Egito. João vai descrever aqui um lugar, né? A Batalha do Armagedon. E por que João está falando isso? Porque esse campo, esse lugar chamado Armagedon, ele de fato existe. E ele era um lugar que foi, né, cenário de muitas batalhas. E é por isso que João está usando essa referência, porque os seus leitores sabiam do que ele está falando, sabiam o que representava aquele lugar. E por isso que ele fala que as forças do bem e as forças do mal vão se reunir ali, querendo dizer, mais uma vez, uma analogia a essa batalha que está acontecendo. Bom, e hoje nós vamos ficando por aqui. Eu incentivo você a ver os outros vídeos do Hangar e nos acompanhar no próximo e último vídeo dessa série que nós fizemos da leitura anual da Bíblia. Eu tenho certeza que você está sendo, né, que você foi, está sendo e será muito abençoado por esse projeto. E é isso. Até a próxima e grande abraço.